Olá, alunos. Vamos começar a falar então sobre mordidas e picadas de animais, tá? Bom, as picadas de animais peçonhentos podem provocar intoxicação ou envenenamento, mas também os animais que partilham o convívio doméstico às vezes apresentam riscos para o homem. Quando a gente fala de mordidas e picadas de animais, a gente fala de mordida, né, relacionado a cão, gato, porque a gente sabe que o cachorro, que o gato, também o morcego, eles transmitem raiva, né? E a raiva, quando ela é transmitida ao homem, ela ataca o sistema nervoso central, tá? E atacando o sistema nervoso central do homem, o homem vai começar a ter os mesmos sintomas que o cão raivoso normalmente com raiva tem, que o gato com raiva tem, entendeu? Então, quando um cão com a doença com raiva, né, um cão com raiva, um gato com raiva, quando morde, né, alguém, quando estão contaminados com a raiva, quando morde alguém, eles transmitem a raiva para essa pessoa e essa pessoa ela adquire a raiva. E os sintomas no homem são fobia, né? Fobia de luz, ataca o sistema nervoso central do homem, tá bom? Então, uma das prevenções que a gente tem que ter, né, são os cuidados com a vacinação do cão, do gato, né, dos animais domésticos, tá? E as picadas de animais são picadas de marimbondo, abelha, e aí são os cuidados quanto ao andar na mata, né? Andar em cachoeiras, tá bom? Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, falar sobre cães, né, e gatos. A raiva, né, também conhecido como hidrofobia, porque a raiva, normalmente o cão ele tem fobia à água, né? Ele começa a babar, ele tem fobia também à luz, fotofobia, ele se esconde, né? Se esconde da luz, ele fica babando, fica raivoso. É o maior risco que a mordida de um animal pode trazer, tá? A transmissão ocorre através da própria mordida do animal, tá? Ou por meio de uma arranhadura, tá? Que por depois da arranhadura vem a lambedura do animal com a raiva, que acaba contaminando o homem, tá bom? O animal com raiva, né? Com a doença raiva, ele mostra alteração no comportamento, então ele é raivoso, ele é um animal agressivo. Então, normalmente é aquele animalzinho que fica muito escondido, né? Normalmente eles têm características emagrecidas, eles ficam escondidinhos, eles têm fotofobia, eles se escondem da luz, eles babam, tá? Eles normalmente não comem, tá? Eles ficam tempo sem comer. Então, eles mostram alteração nesse estado de comportamento. Ele apresenta boca espumante, fica impossibilitado de beber e de comer, então eles não bebem e não comem. Eles têm fotofobia, eles repelem a claridade. Então, são aqueles animaizinhos que ficam bem escondidinhos assim no cantinho e que quando você vai mexer com ele, ele fica com raiva, tá? E ele morre normalmente no período de 5 a 7 dias, porque ele não vai comer e não vai beber, tá? Após de ter contraído a doença raiva. Animais domésticos devem ser vacinados anualmente. Então, por isso que os animais, eles devem ser vacinados anualmente. E esses animais que ficam na rua, né, vagando, tem que ser avisado, a zoonose tem que ser avisado, tá? A gente tem que entrar em contato com a zoonose para avisar a zoonose para pegar esses cães e esses gatos para poder vacinar esses cães e esses gatos que ficam soltos aí pela rua e que não tem assim, não tem cuidador conhecido, tá bom? No homem, os sintomas, como eu falei com vocês, ele é bem parecido com os sintomas que acontecem no animal, porque ele ataca o sistema nervoso central do homem, tá bom?
Eh, no caso, como ele ataca o sistema nervoso central, a pessoa vai sentir muita dor de cabeça, tá? Podendo apresentar febre, dificuldade de engolir, porque faz fechamento de glote, intolerância à luz igual ao cão, né? Então a pessoa tenta se isolar, ela não tem vontade de comer, tem dificuldade para engolir, tá bom? Podendo apresentar convulsões e paralisia respiratória, tá bom? Um dos primeiros socorros que tem quando ocorre a mordida é lavar o local onde é feita a mordida do animal, né? Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu fui mordida. Nisso que eu fui mordida, o primeiro socorro é lavar a ferida em que eu fui mordida. A ferida é lavado em água corrente, estancado e encaminhado imediatamente ao pronto atendimento, tá? Lá eu receberei uma vacina antirrábica. Essa vacina ela pode ser dada em 6 doses, dependendo do grau da minha mordida, tá bom? Esse animal ele precisará ser confinado, né? Durante 10 dias. Por quê? Porque se ele apresentar os sintomas durante 10 dias, quer dizer que ele está contaminado com a raiva, tá bom? Então ele tem que ficar confinado durante 10 dias para ser observado. Se ele não manifestar a doença, ele pode ser solto. O ferimento ele pode ser lavado com água abundante, então normalmente se lava o ferimento com água e sabão e água corrente. Se não tiver sabão ou nenhum antibactericida, antisséptico, né, local, pode lavar somente com água abundante. E encaminhar a vítima diretamente ao posto pronto atendimento ou uma unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, tá? Por quê? Porque lá vai ser feita a vacina. Então, as unidades básicas de saúde levou a mordida, tem que ser encaminhado dependendo da mordida, porque se for uma mordida muito forte, tem que ser encaminhado ao pronto atendimento. Por quê? Porque vai precisar receber pontos, tá? Se não for uma mordida que não precise receber pontos, foi uma mordida só com arranhaduras, por exemplo, aí pode ir às unidades básicas de saúde só para receber as vacinas, tá? Como eu falei com vocês, a vacina pode chegar até 5 doses de vacinas contra a raiva, dependendo de quão grave foi a mordida, tá? E se a mordida teve um grau mais forte, tem que levar diretamente ao pronto atendimento para dar ponto, né? Tomar medidas mais emergenciais, tá? Quanto à mordida por picada de cobra. A mordida por picada de cobra, existem diferentes cobras, né? Existem as cobras venenosas e as cobras não venenosas. As cobras venenosas, normalmente, pessoas, elas atacam, tá? E as cobras não venenosas, elas normalmente fogem quando você vai estar passando por ela. Aí, algumas pessoas questionam, né? Então fala que, ó, normalmente as cobras venenosas ficam em posição de dar o bote e são agressivas. Já as não venenosas, elas são medrosas. Algumas pessoas questionam, falam assim, professora, pelo amor de Deus, eu moro em cidade grande, né? Eu moro em cidade urbana. Não tem cobra em cidade urbana. Pois é, pessoas, mas aí a pessoa fala assim, ah, eu vou subir o Morro do Moreno, eu vou, eu vou andar na mata, vou lá no Caparaó, vou acampar no Caparaó, vou acampar em algum lugar, vou caminhar na mata em algum lugar. Pessoas, qualquer local que a gente vá, que seja mata fechada, precisa ir com aquela bota de vaqueiro, tá? Aí você, o que que você vê? Você vê as pessoas subindo no Morro do Moreno, indo em algumas matas fechadas, as pessoas vão de tênis e calça legging, né?
não só não falo Morro do Moreno, eu falo em caminhar em mata fechada. Então, por exemplo, assim, vai para algum local, caminhar em mata fechada, e a roupa que a pessoa escolhe para caminhar em mata fechada, por exemplo, vai passear lá na Amazônia e a roupa que a pessoa escolhe é uma calça leg e tênis. Não, pessoas, a roupa adequada para se passear na mata não é leg e tênis, tá? É uma calça e aquele coturno de plástico, igual bota de vaqueiro. Por quê? Porque se a cobra morder, os dentes dela não chegam à pele, os dentes dela ficam fincados na bota, entendeu? Por isso a importância de estar se utilizando essa bota para fazer caminhadas na mata. Então, o ideal de fazer caminhada na mata são botas, preferencialmente essas de borrachas, tá bom? Bom, existem uma diferença, né, no tipo de cobra, qual é a cobra venenosa e a não venenosa. A cobra venenosa, o rabo dela, normalmente ele se afina muito rápido. A cobra não venenosa, ele vai se afinando gradualmente, tá? Então a cobra venenosa, a ponta do rabo é muito fininho. Ele se afina muito rápido. E o da não venenosa, ela vai progressivo, tá? A cabeça da venenosa, normalmente ela é triangular, ela forma um triângulo. E a da não venenosa, ela é redonda, tá bom? Tem diferença também no olho. O olho da não venenosa, ele é redondo. E o da venenosa, ele é puxadinho, tá bom? Com esse risquinho assim, ó. E o da não venenosa, ele é redondo, tá? A cobra não venenosa, ela não tem essas presas da frente para ejacular, né, o veneno. Então, os dentes da não venenosa, eles são todos do mesmo tamanho. E ela não tem, a não venenosa, ela não tem essa fosseta aqui, ó, lureal, para verificar a questão da temperatura, tá bom? Então, ela não tem fosseta loreal. Já a cobra venenosa, ela tem essas duas presas na frente, em que vai ser inoculado o veneno. O veneno ele fica guardado numa bolsa nessa região aqui da boca superior. Então, ela apresenta um par de dentes, tá? Com essa bolsa de veneno, que na hora que ela morde, ela inocula o veneno. E tem essa fosseta aqui que auxilia a sentir, né, o calor, tá bom? A única que não tem é a cobra coral verdadeira. Bom, pessoas, o veneno da cobra, ela age de diferentes formas em diferentes pessoas, tá? Diferentes cobras, o veneno age de diferentes formas. Existe uma gama de tipos de cobra, tá? E diferentes venenos. Alguns venenos, eles fazem necrose local, ou seja, onde a cobra morde, o tecido ele vai apodrecendo por causa do veneno. Outras cobras, onde ela morde, o veneno entra pela corrente sanguínea e faz fechamento de glote, ou seja, faz edema laríngeo e a pessoa não consegue respirar. Então, existem tipos de venenos diferentes com cobras diferentes, tá bom? O ideal é fazer com que esse veneno ele não flua, ele não saia de onde ele está. Então, é tentar fazer uma forma com que esse veneno não flua na circulação. Então, normalmente amarra-se um pano aqui nessa região e deixa as mãos, no caso, abaixadas, para que o sangue não corra mais rapidamente para o coração. Deve-se evitar com que a vítima caminhe longos períodos de tempo ou faça muito esforço físico, porque o veneno vai circular mais rápido na corrente sanguínea.
A gente jamais pode chupar esse veneno. Por quê? Imagine, o veneno ele faz isso no tecido. Se nós formos chupar o veneno, dirá o que o veneno irá fazer na nossa boca. Então a gente jamais pode chupar o veneno, tá bom? Então o que a gente deve fazer é amarrar um pano para tentar evitar a circulação local, né? Mas não fazendo torniquete, porque o torniquete pode levar a uma necrose. E a gente também não deve elevar o membro para evitar com que essa circulação vá para o, o coração. Como toda picada de bicho, animal, principalmente animal peçonhento, ele faz edema, deve-se retirar anéis, pulseiras, relógios, porque depois não vai conseguir retirar, tá bom? Então, quais são os primeiros socorros, tá? O veneno difunde nos tecidos nos primeiros 30 minutos, então o veneno difunde muito rápido. A gente vai manter a vítima calma para não espalhar o veneno. Então, a gente vai ter que evitar com que a vítima faça atividades físicas, tipo andar muito rápido, né? Ficar elevando o membro, retirar anéis para evitar garroteamento, né? Como eu falei com vocês, porque ocorre edema. Lavar o local com bastante água corrente para ver se sai o veneno. A gente não pode espremer o local e nem chupar o local, tá? Manter a região sempre abaixo do coração, como eu falei, para evitar a circulação sanguínea para o coração. E remover imediatamente para que a vítima tenha o soro antiofídico nas unidades básicas de saúde, tá? Bom, não dar bebida alcoólica, então tem muita gente que acha que tem que dar bebida alcoólica, então não se dá bebida alcoólica, né? Ah, da cachaça, passa cachaça que passa. Não usar garrote, torniquete, pois pode gangrenar e aí piorar a situação, como eu havia falado para vocês. Então, cuidado, não façam garrote ou torniquete. O que a gente pode fazer às vezes é tentar fazer uma leve compressão para o veneno não espalhar. Não fazer incisões ou cortes no local, né? Porque pode provocar hemorragia. E não deixar a vítima caminhar muito tempo, porque senão o veneno se espalha muito rápido. Bom, aqui vem algumas precauções, como eu falei com vocês. Olha, quando a gente adentra no meio da mata, seja para ir numa cachoeira, seja para caminhar no meio da mata, lá, né, em Pedra Azul, nesses locais assim, né, caminhar na mata, o ideal, pessoas, é utilizar uma bota de borracha, tá bom? Porque não é só picada de cobra. Nós temos picada de escorpião, né? Picada de aranha, que também são animais venenosos, tá bom? Então, o ideal é usar botas de cano alto, né? Olhar com atenção, né, para o chão, no caso dos matagais, né? Elas gostam muito de ficar embaixo de pedra, gostam de ficar perto de folhas secas. Elas até ficam camufladas na mesma cor dessas folhas secas, entendeu? Porque elas gostam de fazer ninhos, tá bom? Não ficar enfiando a mão em buracos no chão, cuidado para levantar pedra, né? Observar que número elevado de roedores, ou seja, números altos de cobras, de ratos, significa que também tem número elevado de cobras, tá bom? Por quê? Porque cobras gostam de comer ratos. Então, se tem muito rato, a cobra vai querer comer os ratos, então elas vão aparecer para comer os ratos, tá bom? Evitar mexer em cobras, mesmo achando que elas estejam mortas, porque elas se fingem de morta. Na hora que você vai mexer com ela, ela pega e dá o bote, tá? Quem reside, trabalha ou frequenta esses locais, é sempre bom saber qual é o local mais próximo que tem o soro para poder tomar o soro assim que precisar, tá bom? Bom,
Esse aqui é um escorpião, essa aqui é uma aranha caranguejeira. Então, como eu falei, esses são os cuidados. Tem alguns cuidados também relacionados à aranha, tá? Que eu vou conversar um pouquinho com vocês também. Esse escorpião aqui, pessoas, se vocês observarem, ele está sobre uma folha. O escorpião, para quem nunca viu escorpião, eu já vi escorpião, já vi muito escorpião lá em São Paulo, porque eu frequentava muito uma chácara lá. E essa chácara que a gente frequentava tinha escorpião. E eles são pequenos, pessoas, eles não são grandes assim não, tá? Os escorpiões, eles são pequenos. Se vocês observarem, essa foto, ela foi tirada em cima de uma folha, tá? Então dá para perceber que foi uma foto bem aumentada. Escorpião não é tão grande assim. Escorpião ele é pequeno, tá? Pelo menos os que davam nessas chácaras, eles eram pequenos. E eles gostam de ficar nesses matinhos que dão eh, rente assim o chão, sabe? Chão de garagem, chão assim, perto de quando a gente tem um cimento assim, sempre no próximo ao cimento assim tem um montinho de matinho. E aí a gente pega e arranca esse montinho de matinho para poder lavar, né, o cimento e tal. Então, eles gostam de ficar nesses montinhos de matinho. E lá nessa chácara tinha bastante tinha bastante escorpião nesses montinhos. Então, o que que acontecia? Às vezes, né, a pessoa ia lá para poder tirar esses montinhos com a mão, para poder dar uma limpada, né, no, no estacionamento, por exemplo, onde ficavam estacionando os carros, e aí saía um, dois ou três escorpiões dali. Então, pessoas, é perigoso porque o escorpião ele guarda um veneno nessa região aqui posterior, né? E o veneno dele costuma fazer essas feridas aqui, ó. Faz uma ferida como se fosse um furúnculo. E é de difícil cicatrização, porque é o veneno que faz isso, tá bom? E aí o que que acontece? Onde que esses escorpiões eles se escondem? Eles se escondem dentro do sapato. Então, por exemplo, assim, eu vou lá para Domingos Martins, vou para Santa Teresa, vou para Domingos Martins. Eu vou lá para a roça no final, no inverno, passar uns dias lá. E aí, quando a pessoa vai, ela vai e fica numa casa mais assim de roça, né? E aí ela pega e põe o sapato na porta. Quando ela acorda de manhã e calça o sapato, o escorpião se escondeu lá dentro do sapato. Na hora que ela calça o sapato, o escorpião morde o pé dela. Isso também não se acontece só com escorpião, isso também pode acontecer com a aranha, né? A pessoa pega a roupa, aí coloca a roupa assim pendurada atrás da porta, por exemplo. Aí na hora de manhã acorda para botar a roupa, a aranha tá lá dentro da roupa. Então pode ser aranha, pode ser escorpião, principalmente em roças, né? Em ambientes de roça, assim, que eu falo Santa Teresa, Domingos Martins, tá bom? Que pode acontecer isso. Então não é difícil correr mordida de aranha e escorpião. E a característica dessas mordidas, pessoas, são essas características assim, ó, parece um furúnculo, tá bom? Olha, uma picada de aranha marrom, não parece um furúnculo? Pois é, é muito parecido com um furúnculo, tá bom? Então, ó, os escorpiões e as aranhas, eles se devoram, né, mutuamente, sendo inimigos naturais. Os pássaros, as galinhas, eles comem, né, esses bichos. Por isso que normalmente na roça eles criam galinhas soltas para poder comer os escorpiões, tá? Segundo o Butantan, cerca de 4% das vítimas ferroadas por escorpiões morrem, mas isso depende do tamanho do escorpião, das quantidades também de ferroada, tá bom?
Normalmente, como eu falei com vocês, a ferida fica desse jeito assim, tá bom? Manter a vítima no mais completo repouso, lavar o local, jamais tentar espremer o local, tentar fazer sucção com a boca, porque como eu falei com vocês, o veneno, se você tentar sugar o veneno vai entrar dentro da sua boca. E aí, né, o que que vai fazer? Olha quantas irrigações sanguíneas, quanta papila gustativa e absorção que você tem na boca. Sua boca vai absorver todo o veneno, entendeu? E nem espremer o local, tá? Mas lembrando que fica igualzinho como se fosse um furúnculo. Manter sempre jardins e quintais bem limpos, mas evitar limpar os quintais, pessoas, com a mão. Igual eu falei com vocês, sempre dá essa graminha assim no cantinho das paredes. Então, evitar limpar essas graminhas no cantinho da parede com a mão, tá? Tenta pegar uma enxadinha, né, alguma coisinha assim para tentar limpar, porque se for limpar com a mão, sem luva, por exemplo, corre muito risco do escorpião, né, acabar levando uma ferroada, tá? Evitar plantar bananeiras. Quem gosta muito de bananeiras são essas aranhas aqui, né? Essas aranhas gostam demais de folha de bananeira, tá? Essas aranhas grandes, né? Folhagem muito espessa, essas folhagem muito espessa, porque elas guardam muita umidade. Essas aranhas grandes adoram esses tipos de folhagem, tá? Solicitar aos responsáveis por terrenos baldios mal conservados para sempre manter esses terrenos limpos. Lembrando que tem multa, tá? Pessoas que largam o terreno de qualquer jeito aí, eles têm que manter esses terrenos limpos para evitar ratos, evitar cobras e evitar esses animais aí peçonhentos, tá? Proteger as soleiras da porta e janela. Então, quem mora em locais assim, né, é sempre bom colocar aqueles rolinhos nas portas e janelas para evitar que esses bichinhos entrem dentro de casa, tá bom? Quem tem criança em casa, é importante utilizar, né, aquele protetor de berço, tá? Para evitar com que aranhinha, né, ou mesmo até pernilongo venha a atingir essas crianças, tá bom? Quando a gente fala de inseto, né, a preocupação maior é com uma abelha, marimbondo, tá? Mas pode ser qualquer tipo de inseto, até porque tem gente que tem inseto até alergia a pernilongo, né, borrachudo, né? Então, quando a gente fala de inseto, a gente fala de marimbondo, abelha, percevejo, formiga, tá? Por quê? Porque dependendo da quantidade, pode gerar graves problemas, tá bom? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, professora, mas onde que a gente vai levar picada de abelha, picada de marimbondo? Então, por exemplo, assim, picada de abelha normalmente ocorre em cachoeiras, por exemplo, né? A pessoa vai, vou tomar banho de cachoeira. Aí vai se embrenha no meio da mata, quando vê, vai lá e leva um monte de picada de abelha, tá bom? A mesma coisa acontece com o marimbondo. Então, é evitar, né, transitar por esses tipos de lugar. E quando transitar por esses tipos de lugares, observar se tem marimbondos ou abelhas, porque dependendo da quantidade, quando eles picam, são muitos ao mesmo tempo, e daí podem gerar febre, dependendo da quantidade, né, do veneno inoculado, pode gerar convulsões e tudo mais, tá? Bom, manter a vítima sempre em repouso e aplicar compressa gelada. Por quê? Porque a compressa gelada ela vai fazer vasoconstrição. Fazendo vasoconstrição vai impedir com que o veneno se espalhe e vai diminuir também a dor. E fazer encaminhamento, se necessário, ao pronto atendimento. Hoje a gente tem pomadinhas, né, chamada Polaramine. É uma pomada que é própria para alergia e picadas de inseto, que também pode ser utilizada. Mas em casos, né, se você observar um processo alérgico,
o ideal é o encaminhamento mais rápido para o pronto atendimento, tá bom? Para, se for necessário, fazer a tomada de soros, tá? Ideal também é saber identificar qual foi o animal, tá? Causador da picada também, para que lá no pronto atendimento, né, ou nas unidades básicas de saúde, seja revelado qual animal foi, né, o causador da picada. Transporte de vítimas acidentadas. Bom, transportar vítimas de acidente, normalmente a gente nunca transporta vítimas de acidente sozinhos, tá bom? Normalmente a gente sempre transporta assim, ó, em bloco. O mínimo são 5 pessoas, tá? Duas de um lado, duas de um outro e uma na cabeça. Por quê? Porque é uma na cabeça, uma em membro superior, outra no membro superior, ou seja, uma na cabeça, uma superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo, tá bom? Então, no mínimo 5 pessoas. Então, a vítima de um acidente pode ter um estado agravado se não for tomados cuidados mínimos essenciais no seu transporte. Portanto, para evitar o risco, é preciso verificar o estado geral antes de transportá-lo. O que que quer dizer? É que é de suma importância a gente saber qual é o estado da vítima antes de transportá-la, né? Porque se a gente transportar a vítima de qualquer jeito, pode ser que uma fratura venha acabar lesando outros órgãos ou lesando ainda mais um órgão por conta de um mau transporte dessa vítima. Imagine você transportar uma vítima em que esteja com uma costela fraturada, em que esteja com uma lesão de cervical, e aí você acabar lesionando ainda mais essa costela, a costela que não estava perfurando o pulmão, por um transporte errado, ela acaba perfurando, né? Uma cervical que não tinha dado uma lesão medular, por causa do seu transporte, deu uma lesão medular. Então, é muito importante a gente estar, né, fazendo um transporte adequado da vítima. A vítima deve ser imobilizada no local do acidente enquanto aguarda o socorro médico, tá? Aqui é um exemplo de transporte em maca. O transporte em maca, caso não tenha maca, o transporte pode ser feito com estrado de cama, pode ser feito com uma porta também, tá bom? Pode ser feito com o banco do veículo. Então, a maca é a melhor maneira de transportar um acidentado, tá bom? Mas é preciso saber colocar o paciente na maca, tá? A maca, ela pode ser improvisada por uma porta, pode ser improvisada por uma grade, né, de cama, tá? No caso de fratura de coluna vertebral e nos demais casos, pode ser improvisado com cabo de vassoura, que seriam esses daqui. Aqui a gente tem alguns casos de improvisação, né, de macas que eu vou mostrar para vocês, que às vezes fica impossibilitado, uns ficam impossibilitados de se fazer o transporte, mas outros ficam mais fáceis de se fazer o transporte. Tá bom? Vou mostrar alguns que dá para fazer, outros não dá para fazer o transporte, porque não são todos materiais que nós vamos ter, tá? Aqui são só exemplos, são macas feitas com 3 jaquetas e 2 cabos de vassoura, uma maca feita com cordas, tá? E uma maca feita com sacos e 2 varas resistentes. Pode ser 2 cabos de vassoura, 2 vassouras mesmo, entendeu? E um lençol. Então, pode pegar 2 vassouras e fazer a volta com o lençol, tá? Transportes de acidentado também, tá vendo? Ó, 2 vassouras e um lençol. Dá para se fazer. Esse aqui normalmente é um paciente que ele está consciente, tá? E ele tem ferimento leve, então dá para você fazer só com um apoio no pescoço. E ele consegue andar, pois ele está consciente, então passar um dos braços da vítima sobre o seu pescoço e a gente vai levando ela, encaminhando ela para o pronto atendimento. Outro transporte de vítima consciente que dá para fazer é carregando ela sobre as suas costas, tá? E fazer encaminhamento ao pronto atendimento, tá? Tem uma outra forma também, a vítima consciente,
tá? Com ferimento nos pés e nas pernas, porque ela não pode andar, tá? E daí pode levar a vítima dessa forma para o pronto atendimento. Tem essa forma, né, que são de vítimas inconscientes. Aí mostra como que vai pegar a vítima. Então vai puxar a vítima, vai suspender a vítima, colocar ela nas costas, jogada nas costas e encaminhar ela para o pronto atendimento. Outra forma de carregar a vítima também inconsciente, né? Aliás, a vítima consciente, porque ela tem que sustentar o pescoço, senão o pescoço vai ficar, a cabeça vai ficar batendo no chão, arrastando num lençol, tá? Isso são modos, pessoas, de transportar a vítima, não só necessariamente transportar a vítima para um pronto atendimento, mas, por exemplo, ter necessidade de levar para um carro, tá bom? Necessidade de levar para um outro local, por exemplo, o carro vai explodir. Então, leva-se através de um lençol para um outro local onde o carro não vai explodir, entendeu? Uma outra forma que a vítima também tem que ficar consciente, mas tem algum ferimento no pé, é uma cadeirinha com duas pessoas. Então, a gente pega e faz uma cadeirinha com as duas pessoas, com os braços entre duas pessoas, e a pessoa senta ali em cima do braço entre duas pessoas, tá? A vítima tem que estar consciente porque ela tem que sustentar aqui em cima sentada, tá? Bom, a técnica de dois socorristas, né? A vítima não pode ter fratura, né, de coluna e de membros. Seria essa aqui. Um carrega aqui, o outro carrega aqui. Essa aqui é da cadeira, essa é bem interessante, tá? É para vítimas com problemas respiratórios. Essa é bem fácil porque o paciente ele vai sentado na cadeira, né? A vítima com problemas respiratórios, porque mais para frente, no segundo módulo, vocês vão aprender que pacientes com problemas respiratórios, eles não conseguem deitar para respirar, porque os órgãos abdominais pressionam o tórax e dificultam muito a respiração. Então, eles precisam sentar, eles precisam ficar sentados para respirar. Então, normalmente, pacientes com problemas respiratórios só conseguem respirar sentados. Então, este seria o melhor encaminhamento para pacientes com problemas respiratórios. Seria encaminhar eles sentados na cadeira, tá bom? Essa aqui também é um outro tipo de transporte, né? E a vítima não pode estar com a coluna fraturada. E esse aqui é um transporte em bloco, tá? A vítima não pode estar com a fratura de coluna ou pelve, tá? Mas ele é um transporte em bloco feito por 3 pessoas apenas, tá? Um pega na perna, um quadril e um tórax e pescoço. Se houver fratura de coluna ou bacia, a vítima deve ser transportada sempre em maca plana ou porta rígida. Então, não tem como nós transportarmos pessoas com fraturas nesse jeito aqui, tá bom? Somente em maca rígida ou porta rígida, tá joia? Isso aqui é um exemplo de uma senhora soterrada, tá? Bom, para transportar para a maca uma pessoa com indícios de lesão de coluna, são necessários 4 socorristas, ou seja, 2 em membros inferiores e 2 em membros superiores. Tá bom? Como proceder em transportes de maca? Primeiramente, a gente vai fazer imobilização de pescoço. Então, para fazer imobilização de pescoço, a gente pode usar uma toalha ou um lençol. E para fazer isso, a gente vai imobilizar assim, ó. Dá essa volta no pescoço e faça a fixação na região do tórax, aqui embaixo da axila, tá? Isso faz com que o pescoço fique firme. Então, um socorrista segura a cabeça, mantendo alinhado. O outro, né,
Ele vai imobilizar com o cobertor dobrado que passa atrás do pescoço e as duas pontas cruzadas são presas aqui embaixo do braço, na axila, tá bom? Ou seja, dá uma estabilidade. Pode ser cobertor, lençol ou toalha. Então, a primeira coisa é fazer a estabilidade do pescoço, cruzando aqui, tá? Passa por aqui por trás e cruza aqui na frente e fixa aqui, ó, embaixo da axila. Depois disso, pessoas, eles vão rolar a vítima para eles. Então, você tá vendo? Ó, dois aqui rola a vítima para eles. Um segura o pescoço junto com com a rolagem. E essa moça aqui vai enfiar a maca embaixo enquanto eles rolam a vítima para eles. Então, os dois rolam a vítima para eles, o do pescoço sustenta junto, tá vendo que são 4 socorristas, tá? Então, são dois que rolam a vítima para eles, esse sustenta a cabeça e essa vai enfiar a maca. Enfiou a maca, a moça vai ser colocada na maca e presa à maca, igual tá sendo feito aqui, tá? Presa aqui embaixo, colocado os coxins aqui e fixado a cabeça. Pronto, é isso. Então, ó, enquanto o primeiro socorrista mantém imóvel e alinhada a cabeça, o segundo e o terceiro, né, seguram pernas e ombro, cuidando para que as pernas sempre ficam alinhadas e rolam para eles, tá? O quarto inclina a maca até que a vítima seja posicionada, tá? Para realizar o transporte da vítima é necessário finalizar a imobilização da cabeça, então coloca-se 2 coxins, né? Coxins são panos enrolados, tá? Existem coxins também prontos que a gente compra em lojas próprias para área, para parte médica ou de fisioterapia. Então coloca-se 2 coxins, né? Passa fita, prega-se a barriga e prega-se as pernas, tá bom? E é isso, pessoas. Bom, espero que vocês tenham entendido. Esses são suporte básico de vida, tá bom? SBV, suporte básico de vida. O suporte avançado de vida, ele faz parte de especializações, tá bom? Trabalha a parte de SAMU, tá? A gente não trabalha com suporte avançado de vida, nós trabalhamos com suporte básico de vida. Esse foi o suporte básico de vida passado para vocês. Suporte avançado de vida vocês vão ver mais quando vocês tiverem aulas de UTI, tá bom? Que vão ouvir falar mais sobre o assunto. A nossa aula ela termina por aqui. Eu vou enviar uma atividade para vocês ainda fazerem para mim, tá bom? E é isso, pessoas. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Obrigada.